Eu queria colocar algumas questões sobre o momento, né? Quer dizer, primeiro, o momento é de uma falência total do governo Bolsonaro. Quando o Bolsonaro chegou no fundo do poço. Né? Tem um comentarista do Rio de Janeiro que fala de manhã na Globo News. Não concordo com tudo que ele fala, mas ele falou uma coisa hoje de manhã que eu morri de rir. Quer dizer, governo Bolsonaro é fim de feira. É mais ou menos isso. Né? O governo Bolsonaro é fim de feira. Agora, óbvio que isso era uma história anunciada, isso a gente já sabia, que essa tragédia seria. Talvez a gente não tivesse a dimensão da enormidade da tragédia. Né? O descontrole sanitário, o Brasil está com mais de 360 mil mortos, o descontrole econômico, mais de 20 milhões de desempregados, e uma crise política permanente comandada por um núcleo ignorante. Esse é o grande problema. É um núcleo ignorante que foi utilizado para ser a tropa de choque na transição, quando se deu o golpe na Dilma. Né? Preparou-se um governo de transição do Temer, mas era um governo muito frágil, se precisava de um núcleo tipo tropa de choque, e esse núcleo era não é o Bolsonaro só, é o núcleo político do qual o Bolsonaro faz parte, que obviamente não é um núcleo componente dos quadros dirigentes da economia brasileira, obviamente não é, mas era um núcleo miliciano, articulado, que poderia ser interessante para a burguesia exercer a truculência sobre a classe trabalhadora. Só não foi mais truculento sobre a classe trabalhadora porque ele governou um ano com pandemia e está entrando no segundo ano com pandemia. Mas se a gente lembrar, o início do governo Bolsonaro foram dois grandes movimentos que eram, na verdade, o que mantinha aliada a burguesia no plano de uma aliança política, o que mantinha era o seguinte: reforma da Previdência, meter a mão no fundo público, pegar o dinheiro do povo. Reforma trabalhista, aumentar a precarização do trabalho, agilizar o desmonte das conquistas e das leis trabalhistas, né? No sentido de preparar a superexploração do trabalho, e a questão das terras. Na questão das terras, você tinha já uma polêmica entre o agronegócio e o latifúndio, são coisas diferentes. Né? O latifúndio é aquele que faz o trabalho sujo, entra nas terras indígenas, mete fogo, mata índio, mata poceiro, mata quilombola, entra nas terras, toma na mão grande e não mete fogo, não se importa muito se está destruindo ecossistemas sofisticados, delicados, se está matando população, matando pessoas. Né? Depois na verdade, o governo Bolsonaro realiza duas grandes aspirações da burguesia brasileira. Uma era desmontar mesmo o histórico de conquistas dos trabalhadores, quer dizer, o ataque às leis trabalhistas. E depois era desmontar a estrutura da aposentadoria. Inicialmente, Guedes queria, na sua experiência, porque todo mundo sabe, ou quem não sabe vai ficar sabendo agora, que Guedes é o cara que vai ajudar a montar o sistema de previdência privada no Chile. Né? Quer dizer, retira do Estado, dá na mão dos bancos, e aí obriga que o trabalhador faça uma pequena poupança, o cara não aguenta, aí quando o cara chega no final da vida, depois de trabalhar 30, 40 anos, o cara não tem como se manter, e morria e se matava. Lá no Chile foi uma tragédia muito grande, no governo, e tudo isso propiciado pelo governo Pinochet. Esse é o Guedes, né? É um Pinochet boy, é um Chicago boy e um Pinochet boy. O cara que atuou como assessor econômico da equipe, do conjunto da equipe, de um governo sanguinário que nós conhecemos. Quando chega esse núcleo no poder, havia uma aspiração da burguesia brasileira, que naquele momento cerra fileiras em torno de Bolsonaro, de que se pudesse andar mais, privatizar Petrobras, Banco do Brasil, não é? Quer dizer, vender o Brasil,
as riquezas brasileiras, e esse dinheiro iria engrossar, engordar o capital financeiro. Porque, na verdade, esse governo Bolsonaro é um governo muito articulado com o capital financeiro. Só que eles não combinaram algumas questões com o mundo. Por exemplo, a repulsa da política ambiental brasileira em governos, inclusive burgueses, inclusive imperialistas. Alemanha, não é só os Estados Unidos. Alemanha, França, né? A União Europeia, a Inglaterra, países que ficaram absolutamente contra o Brasil por dois motivos. Primeiro, porque se sabe que a Amazônia é um pulmão do mundo e que o equilíbrio ecológico da Amazônia atinge, inclusive, o deserto do Saara, que se não for devidamente, não tiver devidamente integrado, pode gerar tempestades de areia que cobre o sul que cobre, por exemplo, a Grécia, que cobre o sul da Itália. É um processo muito delicado. A questão do aquecimento global, tudo isso, a burguesia está preocupada, não é? com esses problemas pelos seus interesses, mas também, sem planeta não tem capitalismo, não tem gente, não tem ser humano, acabou a economia. Esse é o dado. Esse governo Bolsonaro, não consegue colocar, principalmente o seu, porque não é o Bolsonaro só, né? É o ministro que a burguesia apostou, que é o seu Guedes. O seu Guedes se mostrou absolutamente incompetente. Tentou a truculência, não conseguiu, tentou governar e colocar leis com truculência e chamando funcionário público de parasita, dizendo que ia pôr uma granada no bolso do funcionário público. Quer dizer, esse tipo de postura, por outro lado, demonstrava a debilidade de um governo que não consegue construir um projeto econômico de desenvolvimento, ainda que fosse um projeto de desenvolvimento econômico extremamente articulado com o imperialismo, nem isso. Vou vender todas as empresas, também não conseguiu. Quer dizer, não conseguiu ter base de apoio na própria burguesia, essa base vai se esgarçando. Quer dizer, é verdade o que diz o Edu, no seguinte sentido, ainda a burguesia apoia, né, porque é necessário, nesse fim de feira, é necessário, pelo menos, garantir o aprofundamento da exploração do trabalho. E o aprofundamento, talvez, de algumas medidas que agradem o capital financeiro. Se conseguir privatizar uma parte da Petrobras, isso agradaria muito, mas também encontra as contradições da sociedade, as pressões da sociedade. Então, um governo que de repente, ele se demonstra um governo inepto, um governo incompetente, um governo frágil, que não consegue ter, não articula uma base de apoio no Congresso. Tem o Centrão, que agora se desloca e vai apoiar o governo Bolsonaro, mas o Centrão a gente sabe o que é. Né? O Centrão está aqui hoje, amanhã já não está. Por exemplo, está todo mundo falando, eu vi nos jornais de hoje, que aquele partido que apoiou o Lula em 2002, sempre esqueço o nome do maldito partido, isso é coisa freudiana. Tem um dos partidos que apoia o Bolsonaro, apoiou o Lula em 2002. Fez parte do governo Lula, eu esqueci o nome do partido. Se alguém puder me ajudar, me lembrar o nome do... Ninguém sabe? Tá bom, mas de repente eu volto aqui, eu vou lembrar. E, obviamente, o Centrão é uma articulação oportunista onde faz o mercado, onde tiver mais oferta, o Centrão vai. Isso é uma coisa. Segundo, Bolsonaro acreditava que ia ter apoio de Forças Armadas. As Forças Armadas do Brasil viveram uma experiência terrível. A ditadura foi de um desgaste brutal para as Forças Armadas. As Forças Armadas começaram a melhorar quando foram ativadas para fazer algumas missões no exterior. Quando chegaram no exterior, fizeram um monte de atrapalhada, cometeram crime, inclusive esse ministro, esse chefe da Casa Civil, o Heleno, é um cara que é acusado de crime, de genocídio, né, lá no Haiti, enfim. Mas, de qualquer maneira, as Forças Armadas, elas não têm um poder político de per si. Quer dizer, você não tem interesse da burguesia de dar golpe de Estado.
porque a burguesia está no poder, por que ela vai dar um golpe de Estado? Ela está no poder. Segundo, se ela desse um golpe de Estado, ela não encontraria um apoio político internacional, nem no continente, nem fora do continente, nem na Europa, muito menos na Ásia. Então, quer dizer, o Exército se fecha em copas, a Aeronáutica e a Marinha, e diz, olha, nós somos forças de Estado, somos instituições de Estado, o que na verdade é correto, né? E não vamos entrar em nenhuma aventura. Bolsonaro tenta, com o seu núcleo, ele tem uma base popular de apoio, né? Uma base fundada na pequena burguesia, no lumpenproletariado e numa parte da burguesia aí de circulação, uma parte da burguesia mercantil e tal. Agora, o conjunto da economia brasileira na tanga, né, numa situação calamitosa, faz com que a burguesia se movimente. Saiu um documento de banqueiros, de comerciantes, pessoal de grandes conglomerados de mercado, de circulação de mercadoria, de produtores industriais, dizendo para o cara, ó, companheiro, assim não dá. Aí o presidente da Câmara dos Deputados, que ele apoiou, diz o seguinte, eu estou apertando aqui um botão amarelo. Então, o quadro, as mudanças que o Bolsonaro faz, são 7 mudanças, quer dizer, uma foi uma mudança obrigatória, porque a pressão era uma pressão de toda a sociedade, inclusive da base aliada dele, que era tirar o Pazuello. Pazuello, eu não sei, eu acho que ele não era bom nem para a logística do Exército, porque eu imagino que se eu sou um oficial do Exército e vou ter um general de entender, porque na verdade é intendência, né? A logística faz parte da estrutura de intendência do Exército. Quem serviu o Exército sabe disso, né? Então, quer dizer, se você tem um cara daquele com aquela incompetência que manda a vacina que ia para a Amazonas, ele mandou para o Acre, quer dizer, esse cara já imaginou, em vez de ele mandar fuzil para uma cabeça de ponte que está numa região X, ele manda para a região Y, toda a missão da região X é derrotada, é morta, é derrotada militarmente. Quer dizer, este é o tipo de gente incompetente que o Bolsonaro, incompetente como ele é, um oficial que foi expulso do Exército, um baixo oficial, porque tenente é baixo oficial, né? Ele sai do Exército como primeiro-tenente e, ao se reformar, todo militar, quando se reforma, ganha uma promoção, que é a promoção da reforma. Então, ele se reforma como capitão, mas, na verdade, ele é um primeiro-tenente, um cara recém-saído de agulhas negras, e deve ter feito um curso nas coxas, me perdoem aí o termo chulo, mas é isso, né? Porque ele expressa o que tem de mais chulo na política brasileira. Ora, essas nomeações que ele faz agora, são 6 mudanças, são 7 contando com o Pazuello, dá para a gente pensar o seguinte, ele mudou, às vezes, algum ministro de 6 por meia dúzia, mas ele sofreu uma derrota brutal, né? Vamos aqui analisar com muita tranquilidade. Quando ele chama o ministro da Defesa e o demite em 5 minutos, ele chama o cara entra no gabinete, fecha a porta e ele diz o seguinte, eu vou precisar do seu cargo. Aí o ministro falou, legal. Aí o ministro sai, depois de 5 minutos, 15 minutos depois tem uma declaração, olha, servi com lealdade ao presidente Bolsonaro e procurei manter as Forças Armadas no âmbito de instituições de Estado. Pá! Né? Na sequência, todos os comandantes das Forças Armadas, direto de tropa, Marinha, Aeronáutica e Exército, pedem demissão conjunta. Ora, isso é uma derrota. Esse general que ele coloca agora, eu tenho muitas dúvidas, mas muitas dúvidas, que esse general, mesmo sendo um general com alguma habilidade política, que já tem alguma experiência na articulação sociedade-forças armadas, mas eu duvido que ele tenha apoio da tropa, porque não existe nenhum comandante que comande sem a tropa. Essa é a questão. Eu duvido que ele tenha... Primeiro, eu tenho certeza que o Exército Brasileiro, na sua maioria, não apoia o Bolsonaro. Eu tenho certeza. Segundo, eu tenho certeza que esse ministro novo ele vai ter muita dificuldade
para articular as Forças Armadas, provavelmente vai querer fazer, em alguns momentos, alguns movimentos puxando forças públicas, mas as forças públicas também, não é, no caso das polícias estaduais, estão articuladas com governadores, tem comandantes estruturados com o governador, então fica muito difícil ele querer fazer alguma coisa no sentido de alguma aventura golpista, bonapartista, né, da parte do Bolsonaro. Então, eu vejo que essas mudanças só levaram, só explicitam a solidão e o isolamento de Bolsonaro. Ele não tem apoio dos grandes partidos, porque você não governa um país sem partido, sem um bloco parlamentar, não tem, ele tem um centrão, que é uma coisa que é uma geleia geral. Então, a situação do Brasil, eu diria que é uma situação grave, porque tudo pode acontecer. Né? O grau de instabilidade. Eu diria, eu não sou daqueles que acham que Bolsonaro é louco, mas eu acho que ele é um maluco, são coisas diferentes. Ele é um cara, é um político de grande irresponsabilidade. E o seu núcleo ideológico é um núcleo de grande irresponsabilidade, de grande mediocridade, né? De grande desconhecimento da política, porque desconhece a cultura. Né? Se vocês lembrarem, o filho dele, que queria ser embaixador nos Estados Unidos, falava com sinceridade, mas porque você percebe que ele falava com sinceridade. Olha, eu estou me esforçando, viu, para me preparar para ser embaixador, tenho estudado muito na internet, história dos Estados Unidos. Eu trabalho, quando eu estava lá, eu fritava uns hambúrgueres. Pô, isso parece piada, para quem pensa sério, mas isso é expressão do baixíssimo nível cultural desse núcleo que eu chamo de núcleo Bonaparte, núcleo do lumpen bonapartismo. Né? É o núcleo do lumpen. Para quem já leu 18 Brumário, vai lembrar aquele momento onde o Marx fala, olha, o Luiz Bonaparte precisava de um conjunto de apoiadores. Ele tinha lá os banqueiros, tinha o pessoal das fábricas e tinha um núcleo, inclusive, burocrático do Estado, e precisava que ele vai chamar dos Lazzaroni. Não sei se vocês lembram do termo que ele usa, dos Lazzaroni, ou do lumpenproletariado, que era para fazer o choque, o confronto com a classe operária nas ruas de Paris. Se nós pegarmos o 18 Brumário e lermos o 18 Brumário, aconselho todo mundo chegar em casa e ler o 18 Brumário, que além de ser um livro eletrizante, muito bem escrito, é uma lição de política. Nós vamos entender o seguinte, o 18 Brumário vai nos mostrar, vai ajudar a entender as contradições do momento político que o Brasil vive. E as composições de classe, só que está tudo esgarçado. A burguesia está junta somente numa perspectiva, e é por isso que o Bolsonaro não caiu ainda. Eles têm algumas tarefas a fazer, algumas contas têm que ser pagas, mas eu acho que no grau de aceleramento da desagregação do governo Bolsonaro, tudo pode acontecer. Então é um momento que a gente tem que ficar atento, tem que ficar de olho, né, sem paranoia, mas ficar de olho, ficar atento, né, mobilizados, fazer em termos do nosso partido, reunir a célula, discutir a conjuntura, não é? Discutir os documentos do partido, ficar atento, ler jornal, ver o noticiário, porque é um momento onde as coisas estão muito rápidas. Né? Obviamente, tudo que nós estamos falando aqui é fluido, né? É uma coisa muito, muito rápida. Então, era isso que eu queria falar nesse momento. Agora vamos ouvir aí os camaradas que têm questões e vamos embora.